Eu queria ler com vocês, nessa manhã, Evangelho segundo Marcos, capítulo 7, os versos 33 e 37. Eu sei que vocês já leram na devocional de vocês, mas vamos reler o texto aqui mais uma vez. Antes de ler, eu gostaria de fazer mais uma oração. Senhor, agora é só para pedir que mais uma vez o Teu Espírito passeie aqui no nosso meio, fale ao nosso coração, grave em nossas almas a Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito nos conduza à verdade e que o Senhor mesmo fale com a gente, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, Marcos 7, 36 e 37 diz assim: Jesus havia operado algumas curas, sem dúvida, isso naquela época, se hoje já seria assombroso, naquela época muito mais. Jesus não queria que uma multidão de curiosos o seguisse. Então, verso 36, Jesus ordenou-lhes que não o contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. É impossível você não falar das maravilhas de Jesus, mesmo que ele nos proíba. Então, verso 37, o povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. A outra versão diz: tudo ele tem feito esplendidamente bem. E numa outra versão diz que tudo que ele faz é maravilhoso. Gente, Deus concedeu ao homem a graça comum. Existe a graça especial, que é aquela que nos leva a conhecê-lo e a salvação, mas existe uma graça comum a todos os homens. Essa graça comum permite que a humanidade faça coisas bonitas, faça coisas admiráveis, mesmo fora da igreja. É a graça comum de Deus. Você vê algumas obras de arte. Eu não sou especialista em obra de arte, admiro quem é, mas eu olho para uma coisa bonita e eu sei que aquilo é bonito, apesar de eu não saber explicar o que é, nem fazer uma análise daquela obra. Mas normalmente quando você admira algo belo, bonito, quando seus olhos batem naquilo, você sente que há uma beleza naquela obra, mesmo você não entendendo o que é. O homem é capaz de fazer coisas bonitas em função da graça comum. O homem é capaz de realizar algumas obras admiráveis. Eu acho aquela estátua do Cristo Redentor no Corcovado uma obra admirável pelo seu tamanho. Tanto é admirável que existem pessoas que vêm do mundo inteiro para observá-la. Existe a grande muralha da China, que ela pode ser vista até do espaço. Existe o Taj Mahal, aquele castelo que o príncipe fez para sua amada, que lá eu nunca estive, mas pelas fotos a gente sabe que é um lugar absolutamente admirável. E existem outras obras humanas que, se não tem esse toque artístico, elas também se sobressaem pela maravilha tecnológica. Por exemplo, eu admiro um satélite em órbita, toda a tecnologia envolvida para que aquilo fosse colocado ali. Os grandes transatlânticos de luxo, eles são, gente, a gente tem que reconhecer, admiráveis. Hotéis de luxo que você se sente ínfimo só de você botar o pé naquele saguão, naquele hall de entrada. São coisas admiráveis, são coisas belas. O homem é capaz de fazer grandes obras
bonitas e belas. No entanto, gente, nada absolutamente que se compare ou mesmo se aproxime das obras de Deus. Você pode abrir a sua Bíblia no primeiro livro, Gênesis, no primeiro versículo, 1, Gênesis 1:1, diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Era terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa. Deus criou a luz. Depois, no verso 10, Deus criou os céus, a terra, as nuvens, os mares. Aí no verso 10 ele diz: a parte seca Deus chamou terra e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. E aí no verso 12, a terra fez brotar vegetação e viu Deus que ficou bom. Verso 21, assim Deus criou os grandes animais aquáticos e também todas as aves, e Deus viu que ficou bom. E no verso 25, Deus fez os animais selvagens, Deus criou os rebanhos domésticos, e Deus viu que ficou bom. Assim passam-se os 5 dias primeiros da criação. Nesse primeiro dia, Deus criou todas as coisas. Deus criou os átomos, e para formá-los, Deus criou os prótons, os elétrons, os neutrinos, os quarks, essas coisas que só o Vitor entende. Mas Deus criou essas partículas ínfimas e ordenou que cada uma cumprisse a sua missão. Nesses dias, Deus também criou as grandes estrelas, as grandes galáxias. Deus criou todo o universo. Algumas estrelas que têm o tamanho 2.000 vezes maior que o tamanho do Sol. E assim, esses astros, essas grandes galáxias, essa criação magnífica, ela segue o seu caminho, estabelecido por Deus desde o início. Deus criou os animais e toda a complexidade do sistema ecológico. E o texto diz que Deus viu que ficou tudo muito bom. Até que no 6º dia, a obra-prima da criação, Deus faz o ser humano. E o texto sagrado afirma, no verso 31, Deus viu tudo o que havia feito. E agora ele diz, e tudo havia ficado muito bom. Gente, tudo o que Deus faz é bom. Ele faz tudo muito bem. As obras de Deus são incomparáveis. Você pode dizer amém? Amém. É verdade, irmãos. As obras de Deus são incomparáveis. Eu queria ter mais conhecimento para falar algumas coisas a respeito do organismo humano. Algo absolutamente magnífico. Eu não tenho essa capacidade e a gente também não teria tempo aqui. Mas a verdade é, quando você começa a observar a criação de Deus, quando você começa a estudá-la, a se aprofundar no conhecimento da criação, gente, não tem outra reação a não ser você dizer, de fato, tudo que Deus faz é maravilhoso, é tudo muito bom. E no texto que nós lemos, após ele curar aquele homem, as multidões estavam maravilhadas e elas reconheciam isso. Existe um outro texto que fala da cura do paralítico, que diz que num certo momento o paralítico se levantou, pegou sua maca e saiu à vista de todos, após ter sido curado por Jesus. E o texto diz que, atônitos, glorificaram a Deus dizendo, nunca vimos nada igual. Gente, quando Deus atua, quando Jesus age, essa é a reação.
nós ficamos atônitos, nós ficamos absolutamente impressionados. Mas sabe qual é o problema? Nem sempre o nosso coração está sensível o suficiente, está aberto o suficiente para contemplar as maravilhas que Deus opera. Nós nem sempre conseguimos, ainda que Deus esteja operando coisas magníficas e maravilhosas, nós não nos surpreendemos, não ficamos atônitos e muitas vezes levamos a vida como se as maravilhas de Deus fossem de fato algo absolutamente normal, corriqueiro, coisas como se, deixa eu explicar de uma outra maneira, parece que às vezes nós nos acostumamos com a sublimidade de Deus, com a majestade de Deus e paramos de nos surpreender. Veja, o paralítico, e esse texto está em Marcos capítulo 2, verso 12. Bom, vou dar uma explicação. O paralítico, ele não andava, tá certo? E aí ocorre um milagre, e o paralítico anda, e por isso ele fica muito feliz, muito satisfeito, e os seus amigos que observam aquele milagre se alegram com ele e ficam atônitos, porque aquele homem andou. Hoje, quando você levantou da cama, você andou? Porque você não ficou atônito, porque você não glorificou a Deus. Gente, observe o seguinte, talvez um dos maiores milagres que a gente possa experimentar é nós não precisarmos de um milagre. Se o cego fosse curado, nós ficaríamos atônitos e daríamos glória a Deus. Mas você não precisa ser curado de cegueira. Se o surdo fosse curado, ele passaria a ouvir, nós ficaríamos atônitos e glorificaríamos o Senhor. Mas nós ouvimos, vemos, ouvimos, andamos. Você percebe como Deus faz tudo maravilhosamente bem, e Ele faz de uma forma tão magnífica, tão esplêndida, que na maioria das vezes, uma sequência incontável de milagres estão acontecendo conosco, e nós não nos damos conta. Pode ter certeza, o maior milagre que pode acontecer em nossas vidas hoje é nós estarmos aqui sem termos a necessidade de um. Estamos vivos, saudáveis, existindo, muito felizes, abençoados, porque tudo o que o Senhor faz, Ele faz bem, e as suas obras são incomparáveis. Salmo 66, verso 16, diz assim: venham e ouçam, todos vocês que temem a Deus, vou contar-lhes o que Ele fez por mim. Gente, eu sei que boa parte dos irmãos que estão aqui conhecem a nossa vida, mas tem alguns que não conhecem. Então eu vou fazer como salmista, vou contar-lhes o que o Senhor fez por mim. Eu trabalhei quase 20 anos como engenheiro, e num certo momento da minha vida, Deus colocou no meu coração que eu deveria ir para uma missão. Na verdade eu queria ir para o ministério, mas eu passei por uma missão. Esse período de decisão foi extremamente difícil. Eu tinha um padrão razoável de engenheiro e eu iria passar para o padrão de missionário, né? Que é aquele cara que vive pela fé. O salário ele foi muito reduzido. Nós tivemos dificuldade em tomar essa decisão. Nós oramos muitas semanas, jejuamos, só tomamos a decisão no último segundo, quando Fátima pediu um sinal a Deus. Já era quinta-feira de noite, e naquela quinta de noite, Deus lhe deu o sinal. Ela sentiu paz no coração, e aí nós tomamos a decisão.
Quando eu fui para o ministério, eu e Fátima sabíamos para onde estávamos indo. Nós sabíamos das consequências que viriam da decisão que estávamos tomando. Mas os nossos filhos eram muito pequenos. Eles estudavam no Salesiano, no Abel, tinham estudado no Marli Cury. Então, quando nós tomamos a decisão, nós fizemos uma oração e pedimos: Senhor, a única coisa que nós pedimos que o Senhor não tire é a escola no padrão que eles têm hoje. O Senhor pode tirar todas as outras coisas. De fato, eles estudavam na cultura inglesa, tiveram que sair. Naquela época nós tínhamos internet em casa, tivemos que tirar. Tinha assinatura de algumas revistas, paramos tudo. Tínhamos TV a cabo naquela ocasião, tira, poda tudo, enxuga tudo. E a minha oração era essa: Senhor, mantém apenas a escola deles. Gente, passados alguns anos, sabe qual foi o resultado disso? Eles estudaram nas melhores escolas, dentro da profissão que cada um escolheu. A gente havia pedido apenas que o Senhor mantivesse aquela escola, mas o Senhor deu a cada um a melhor que havia no Rio de Janeiro. E eles estão aí, seguindo o seu caminho. Hoje, cada um deles toma as suas próprias decisões. Sabe por que eu estou dizendo isso, gente? Não é para a gente se vangloriar, porque a gente não tem absolutamente glória ou mérito algum. Eu falei isso para dizer para os irmãos que lá no início a gente pediu misericórdia a Deus para manter aquilo que eles tinham. E Deus multiplicou, abençoou. Sabe por quê, gente? Porque todas as obras de Deus são maravilhosas. Elas excedem em muito ao nosso entendimento. Quando eu completei 39 anos de idade, a gente lá em casa num perrengue financeiro doido, eu tive um sonho. Eu acordei, assim, meio sem saber se aquilo tinha sido um sonho, uma revelação, o que era, mas eu virei para a Fátima e falei: amada, Deus me deu um sonho, que até eu completar 50 anos, Ele vai nos dar uma casa. Aí, em meio à circunstância financeira complicada que a gente vivia, Fátima virou para mim e falou assim: ah, meu Deus do céu, só pode ser a mansão celestial. É a única casa que a gente tem condição de obter. Falou mesmo, não é brincadeira não. Aí, gente, aí aconteceu uma coisa muito interessante. A minha sogrinha, a família da Fátima, o meu sogro querido, que já está com o Senhor, a minha sogrinha, gente, eles educaram os filhos com muita dificuldade, mas com muita dificuldade. A Fátima pegou esse dom de cozinhar bem, porque a mãe dela sustentou os filhos, educou os filhos, cozinhando, fazendo salgadinho. Essa senhora, que recebe de pensão um salário mínimo por mês, ela, num certo momento, decidiu, ainda em vida, dividir a herança dela. E ela deu para a gente um terreno, que, pelo PUR de Pendotiba, a única coisa que podia ser construída naquele terreno era uma garagem, era a única coisa. E aí, a gente sem saber o que fazer com aquilo, um dia a gente estava de férias, lá na região dos lagos, e eu recebo um telefonema de um corretor. Ele diz: apareceu um interessado em comprar o seu terreno. Aí eu falei assim: pô, mas você já explicou para ele todas as limitações que tem? Já expliquei, ele quer assim mesmo. Vim, conversei lá com o interessado, e eu expliquei para ele as limitações. Falei: ó, aqui você só pode construir uma garagem, aquele muro invadiu o terreno 1 metro, ó, a pessoa dessa casa aqui,
pastor Josué, é um cara de Deus, você nunca vai ter problema com ele, aquela casa ali vai ser um pouco mais complicada, enfim, disse tudo para ele. Ele falou, não, eu quero comprar. Aí, de tarde, ele fez uma contraproposta, diminuindo em 5 mil o valor do terreno. Gente, aí sabe esse mover do Espírito que faz a gente ficar meio doido? Eu falei assim, não aceito, não aceito. E o troço estava lá enterrado já há anos. E aí o cara foi, aceitou pagar o que havia pedido. Esse dinheiro nós demos de entrada na casa que hoje nós moramos, eu pago financiamento. Mas aí você sabe que coisa curiosa que aconteceu? Eu entrei com um pedido de financiamento no banco no mês de setembro, início de setembro. Dei a entrada na casa e entrei com o pedido de financiamento. Aí, caiu um cisco aqui no meu olho. Deixa eu tirar primeiro o cisco. Entrei em setembro com pedido de financiamento. Passados uns 30, 40 dias, o financiamento veio aprovado, mas com valor errado, metade do valor pedido. Aí não dava para comprar casa, volta, refaz tudo de novo, e o vendedor com toda a paciência esperando. Refaz o cálculo, para cá e tal. Chega de novo a aprovação. Veio com valor errado de novo. Volta pela segunda vez. Refaz, tarará. Agora o valor está certo. Assina um documento, assina tudo. O vendedor veio de Rio das Ostras para Niterói, assinou tudo no banco, tudo reconhecido. Agora precisa ir para a diretoria imobiliária do banco. Quando a moto que estava com o documento, levando aquilo, passa na ponte, a moto é roubada, levam todos os documentos. Recomeça o processo. Aí nisso, a gente já está em janeiro do ano seguinte, começou em setembro. Aí, diante assim, de tudo que estava acontecendo, eu falei, Senhor, está nas tuas mãos. Foi outro cisco. Esse cisco foi maior, foi grandão. Aí, gente, se aproxima do retiro. E os irmãos que me conhecem sabem, retiro assim, eu fico preparando, concentrado, focado, orando. E aí, eu não quis mais ouvir falar de financiamento bancário até depois do retiro. E aí, faltando poucos dias para o retiro, eu recebi um chamado do banco para eu ir lá, assinar tudo e ir para o cartório. Eu falei, nem pensar, nessa época eu não vou sair de casa para isso, não vou mexer com isso, não quero nem ouvir. Depois do retiro eu vou lá. Fiz assim, irmãos, fui para o retiro, voltei do retiro, na quarta-feira confirmaram para eu ir lá no cartório assinar, assinei a escritura. Aí, quando eu olho a data da escritura, que data era? Tinha completado 50 anos. Deus completou sua palavra. Aí eu já nem consegui enxergar o documento. Jesus é maravilhoso, né, gente? Esse é o nosso Deus. Gente, que capricho. Nem precisava fazer isso. Mas todas as obras do Senhor são assim, gente. Tudo que o Senhor faz é maravilhoso. Tudo que o Senhor faz é magnífico. Agora, olha só. Para quem está ouvindo pela primeira vez, eu falei de escola, falei de casa. Aí tem alguém falando, daqui a pouco ele vai começar a pregar sobre teologia da prosperidade. Mas, gente, assim, a nossa grande alegria, algo que
A gente orou e esperou por muitos anos, foi a gente ter a família toda junta no retiro. Então, o fato de estar aqui com os nossos filhos, agora com a minha nora e a minha irmã, gente, isso aqui é o que alegra mesmo o nosso coração. Então, como disse o salmista, venham e ouçam, vou contar-lhes o que Jesus fez por mim. A verdade é que, muitas vezes, a gente até fica constrangido de contar aquilo que Deus tem feito, porque a gente sente assim, pode dar a impressão de que a gente está se envaidecendo, está se arvorando, enfim, se exaltando. Mas, irmãos, como que a gente não vai contar coisas maravilhosas que o Senhor tem feito na nossa vida? A gente não pode contar tudo, que a gente realmente fica com vergonha de tanta coisa que o Senhor tem feito. Mas algumas coisas a gente tem que compartilhar. Então, eu disse isso para os irmãos verem que tudo que o Senhor faz, Ele faz maravilhosamente bem. Agora, primeira aplicação. Tem aplicação isso, tá, gente? Primeira aplicação. Mesmo nas tempestades da vida, Ele continua fazendo tudo muito bem. A gente vê isso na história de José, por exemplo. O Senhor faz tudo muito bem, mesmo quando a tempestade se abate sobre as nossas vidas. A vida de José, por ser fiel a Deus, José foi jogado por seus irmãos num poço, ficou dias ali. Depois seus irmãos foram ali, o tiraram do poço e o venderam como escravo. E José chegou como escravo no Egito. Lá no Egito, por ser fiel a Deus, ele foi colocado como administrador da casa de uns oficiais dos faraó do Egito. E aí, por ser fiel a Deus, ele se recusou a ter uma relação de adultério com a esposa do seu patrão. Por ser fiel a Deus, ele foi parar na cadeia. E por ser fiel a Deus, ali ele conheceu o copeiro do faraó, que teve um sonho, ele interpretou. Então, quando o faraó teve um sonho, o copeiro se lembrou de José, mandou chamá-lo. E José acabou como grande governador do Egito. Percebe? Mesmo nas tempestades, mesmo nos momentos ruins da vida de José, Deus estava fazendo tudo maravilhosamente bem. Ele tinha que ter ido para a cadeia para conhecer o copeiro de Faraó, para que um dia ele chegasse a administrador geral de toda a terra do Egito. Davi, pastorzinho, humilde, cuidando do seu rebanho, e aí um dia um urso ataca o rebanho, e ele tem que proteger o rebanho do urso. Aí no outro dia um leão ataca o rebanho, ele é obrigado a enfrentar um leão. Aí um dia ele vai levar comida para os seus irmãos e se depara contra o gigante Golias. Gente, o homem só vivia de louvor no meio das ovelhas. E aí Deus permite que um urso pule em cima dele, o leão pule em cima do rebanho, que o gigante o confronte. Isso que está acontecendo, gente. Deus estava preparando Davi para um dia reinar sobre Israel. Romanos 8:28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora considere a noite escura do Getsêmani. O Filho de Deus, como foi falado ontem à noite, deixa a sua glória, se esvazia da sua glória, vem à terra, vive como homem entre nós, vida absolutamente fiel e santa,
Depois de ter feito toda a vontade do Pai, ele passa pela noite escura do Getsêmani. Getsêmani é uma palavra que quer dizer prensa de azeite. E lá vai Jesus para ser prensado. Ele sente a angústia do pecado da humanidade e chega a suar sangue em intercessão diante do Pai. Ora, gente, se a história de Jesus tivesse terminado no Getsêmani ou na cruz, nós iríamos partir para a eternidade com uma grande dúvida. Mas quando, no domingo da ressurreição, ele se levantou dentre os mortos e apareceu a muitos, nós entendemos. Em momento nenhum da sua vida, ele saiu de debaixo do controle das mãos do Senhor. O tempo todo, cada um dos seus passos havia sido contado, havia sido planejado, havia sido dirigido pelo Senhor. Na manhã que Jesus ressuscita, ele vence a morte. Fala sério, tudo que Deus faz, ele faz maravilhosamente bem. Todas as suas obras são incomparáveis. Segunda aplicação: quem faz todas as coisas muito bem é o Senhor. É Ele quem faz tudo muito bem. Nunca se esqueça disso. É o Senhor quem faz tudo muito bem. Eu já contei essa história para os irmãos, de vez em quando a gente repete, desculpa, mas a gente precisa repetir mais uma vez. É a história de Charles Spurgeon. Ele pregava no Tabernáculo da Fé. A sua biografia registra que cristãos visitaram certa igreja e que observaram que à medida que aquelas pessoas saíam da igreja, elas ressaltavam as qualidades do pregador e diziam: que pregador maravilhoso, o sermão dele foi muito bem preparado, como ele fala bem, como ele prega bem. Essas mesmas pessoas visitaram o Tabernáculo da Fé, onde Charles Spurgeon pregou à noite, e a pessoa que escreveu sua biografia reparou que à medida que esses saíam do tabernáculo de Charles Spurgeon, depois de tê-lo ouvido, ao invés de exaltarem o sermão, o pregador, eles saíam dizendo: como Jesus é maravilhoso, como Jesus é tremendo, Ele é encantador. Percebe o que acontece? Se até o final do nosso ministério nessa vida, tudo que tiverem a dizer sobre a igreja oceânica é que ela é uma igreja amável, que ela é uma igreja bondosa, que ela é uma igreja abençoadora, nós teremos falhado. Se as pessoas saem do nosso culto e os comentários que elas fazem que banda boa, como eles tocam bem, a palavra, pelo menos eles se esforçam para pregar dentro do possível, o melhor que eles conseguem, nós teremos falhado. Esses dias eu li uma frase de um cidadão que eu não conheço, para mim é desconhecido, mas ele diz o seguinte: o nosso maior medo como indivíduos e como igreja não deveria ser o fracasso, mas o sucesso nas coisas da vida que não tem valor. O nosso maior medo não deve ser de nós fracassarmos como igreja com I maiúsculo, mas nós termos sucesso em coisas que são humanas, mundanas, como, por exemplo, tocar bem, ter um bom louvor, ter um som magnífico, um sermão bem preparado, coisas que pessoas conseguem realizar. O nosso medo não deve ser o fracasso da igreja, mas o sucesso nesses aspectos, porque isso, gente, rouba o nosso coração. Já roubou uma vez,
e a gente não pode permitir que roube novamente. Quando a gente terminar a quarta-feira, a gente precisa sair daqui não dizendo como o retiro foi bom, mas como Jesus é maravilhoso, como as suas obras são magníficas, como Ele é de fato incomparável. Foi para isso que nós nascemos, para o louvor da sua glória. Então, gente, terceira aplicação. Considerando que tudo que Jesus faz é maravilhoso, a melhor coisa que você pode fazer nessa vida é entregar a sua vida em suas mãos. Tudo que Ele faz é maravilhoso. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor, não tenha medo. A nossa experiência que eu contei lá de anos atrás, quando eu deixei de ser engenheiro e fui trabalhar numa missão, naquele momento, vocês veem, nós tínhamos 3 filhos pequenos, todo um futuro pela frente, a gente não tinha a menor ideia do que viria, mas nós tomamos uma decisão: vamos entregar nossas vidas e a vida dos nossos filhos nas mãos de Deus, deixe que Ele cuide, entregue, mas não pega de volta não, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, Ele vai agir. E a quarta aplicação bônus: aquele que criou maravilhosamente todas as coisas, Ele pode refazê-las também de forma maravilhosa. Se Ele criou, Ele pode refazer. Talvez você que está hoje aqui no retiro esteja com a sensação de que, cara, a minha vida está estragada demais, a minha vida está ruim demais. Ora, Deus fez tudo correto, nós é que nos metemos em muitas confusões. Gente, se Ele criou todas as coisas maravilhosamente bem, Ele pode recriá-las da mesma maneira, Ele pode refazer a sua vida, Ele pode fazer a sua vida maravilhosamente boa, incomparavelmente melhor. Entrega a sua vida ao Senhor e não toma ela de volta não. Então, gente, concluindo, Jesus é uma pessoa incomparável, suas obras são magníficas, mesmo em meio à noite escura, quando não conseguimos entender o que está acontecendo, mesmo quando a dor nos assola, lembre-se, Ele jamais perdeu o controle, Ele continua reinando, e você ainda vai constatar que as suas obras são mesmo incomparáveis. Que as pessoas fiquem maravilhadas e digam: Ele faz tudo muito bem, porque é Ele quem faz. E não nos esqueçamos, eu falei que Ele faz tudo muito bem e falei a respeito da igreja, mas isso vale para a nossa vida individual também. Entrega a sua vida para o Senhor, Ele vai acertar a sua vida. Quando você ajustar seu coração com o coração de Deus, Ele vai ajustar toda a sua vida, Ele vai te abençoar, você vai em frente, você vai prosperar, você vai progredir, você vai ser abençoado, você vai ser feliz. Quando você chegar nesse ponto, não se esqueça do Senhor, foi Ele quem lhe capacitou, foi Ele quem abriu as portas, foi Ele quem proporcionou todas as coisas. Lembre-se, o maior milagre é não precisar de um. Se hoje os nossos olhos enxergam, nossos ouvidos ouvem, nossas pernas andam, é porque milagres sucessivos, constantes, o cuidado sobrenatural de Deus permanece sobre nós. Não tome a glória da sua vida, das suas vitórias, dos seus bem-feitos para você, mas dê a glória ao Senhor. E finalmente, gente, eu me lembro de uma música que que a gente cantava antigamente, que ela diz que ainda que da minha boca jorrasse uma cachoeira de palavras de louvor e adoração, isso não seria o suficiente para mostrar toda a gratidão e reconhecimento que nós temos pelas grandes e maravilhosas obras do Senhor entre nós.
Vamos fazer uma oração? Senhor querido, tira a venda dos nossos olhos, para nós contemplarmos as Tuas grandes e maravilhosas obras. Senhor, toma o nosso coração em Tuas mãos. Se a nossa vida anda meio quebrada, para baixo, ruim, Senhor, Tu podes refazê-la. Nós queremos entregar nossas vidas em Tuas mãos, pedir que o Senhor intervenha, que o Senhor faça de novo, que o Senhor manifeste em nós a Tua glória e tira do nosso coração a vaidade, a arrogância, o desejo de honra. Nós queremos dar a Ti, Senhor, a Ti somente, toda honra, toda glória, todo louvor, porque só o Senhor é digno. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, Senhor, abençoa as células que vão se reunir, que o Senhor continue fluindo no nosso meio, falando com cada um de nós. Te pedimos a Tua bênção mais uma vez, com nossos corações, Senhor, cheios de gratidão por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Boa célula.